Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e adivinhem o que chegou hoje. Exatamente, modernidade líquida do nosso grande sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman. Ele que escreveu aproximadamente 50 obras relacionadas à liquidez da sociedade. Um homem que morreu em janeiro de 2017. Ele morreu com seus 91 anos de idade, com uma lucidez tremenda, por mais que ele estivesse bem idoso, mas ele trouxe vários conteúdos esplendorosos. Não tenho nem o que falar, não tenho o que descrever das obras desse homem. Não tenho nem o que descrever. É uma coisa que eu vou usar muito mesmo. Eu li algumas obras dele em PDF no início do meu seminário em teologia. Um professor meu acabou indicando este livro aqui, aliás, que é o primeiro que a gente vai ver. Ele indicou este livro aqui, eu li ele e falei, como pode um cara pensar fora da caixinha? E olha que ele pensou já na virada da modernidade para a pós-modernidade. Até então ele foi um grande crítico da pós-modernidade, esse termo pós-modernidade. Então ele usa esse termo modernidade líquida, porque não tem coisa melhor para falar sobre a pós-modernidade como algo sem forma, algo que não é concreto, algo que não é sólido, que é a água. Então, o box ele vem com 4 livros, a gente vai falar sobre eles, mas antes de iniciarmos a nossa análise esplendorosa sobre os livros, convido vocês a irem aqui na descrição do meu canal, na descrição do meu vídeo no caso. Lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão estar depositando um valor considerável ou mandando as suas dúvidas. De resto, vocês já sabem. E a primeira obra vai ser a obra Modernidade Líquida. E uma coisa interessante já para falar sobre as obras é que no finalzinho das obras, não sei se vai dar para vocês verem, tem as obras que ele escreveu. Mas se vocês não quiserem ver o contracapa, aqui dentro do livro mesmo, já na primeira parte dele aqui, tem as obras que ele lançou, como por exemplo 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, Amor Líquido, Aprendendo a Pensar com a Sociologia, Identidade, Mal Líquido. Aí tem vários, como um que eu quero ler, que eu quero comprar mais pra frente. Será que tem aqui? É sobre a ética. A ética da pós-modernidade, a ética na modernidade líquida, algo do gênero. É um livro que está a R$ 44,44 lá na Amazon. É um livro que eu quero ler. Estou estudando muito sobre ética, então é um dos livros que eu vou querer ler, e para saber como que Bauman trabalha sobre a questão da ética. Mas enfim, Modernidade Líquida é um livro meio grosso, dá para perceber aí que deve ter uns 2 centímetros e pouco de comprimento. Um livro bacaninha, sensacional. E olha que interessante o seu sumário. Ele vai trazer o tema, e dentro do tema tem vários tópicos. Como é muita coisa que ele vai tratar nos tópicos, e para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ler apenas os temas, e quando não tiver muitos tópicos, aí eu vou lendo eles para não ficar um vídeo muito extenso. O primeiro tema é sobre emancipação.
Aqui ele vai tratar sobre as bênçãos mistas da liberdade, as causalidades e as sortes cambiantes da crítica, os compromissos da teoria crítica na sociedade dos indivíduos. Então ele vai trabalhar sobre alguns tópicos dentro da emancipação. O segundo tema é sobre individualidade, como por exemplo capitalismo, pesado e leve. Tenho um carro, posso viajar? Pare de me dizer, mostre-me. A compulsão transformada em vício, o corpo do consumidor. Então vai trabalhar algumas questões sobre a individualidade. Terceiro, tempo, espaço. O terceiro tema vai trabalhar como, por exemplo, quando estranhos se encontram, lugares êmicos, lugares fágicos, não lugares, espaços vazios, não fale com estranhos, a modernidade como história do tempo. E vai trabalhar sobre essas questões aqui. Depois ele vai para o quarto tema, que é trabalho, progresso e fé na história, ascensão e queda do trabalho, do casamento à coabitação, digressão, breve história da procrastinação, os laços humanos no mundo fluido, a autoperpetuação da falta de confiança. Então ele vai trabalhar esses tópicos dentro do tema trabalho. O quinto tema é comunidade. Aqui vai falar sobre nacionalismo, unidade pela semelhança ou pela diferença, é uma pergunta no caso, segurança a um certo preço e preencher o vazio. Então, esse livro vai trabalhar sobre 5 temas e dentro dos temas vão ser trabalhados a questão dos tópicos que são interessantíssimos, porque Baum ele trabalha de uma forma muito interessante a questão da liquidez social. Depois temos Nascidos em Tempos Líquidos, é um livro fino, finíssimo, porém de grande ensinamento. Tem 3 temas apenas, que primeiro é transformações na pele, aí os tópicos são tatuagens, cirurgia plástica e hipster. O segundo tema é transformações da agressividade, como o bullying. Terceiro tema, transformações sexuais e amorosas, derrocada dos tabus na era do amor online. E o interessante de tudo isso é que Baum ele foi influenciado por Freud. Para você que não conhece a história de Freud, indico um box que vocês podem estar comprando. O Essencial da Psicologia vai trabalhar sobre a biografia de Carl Gustav Jung, Sigmund Freud e psicologia aplicada no cotidiano. Aqui vocês podem estar sabendo sobre a história de Freud, qual foi os seus escritos, a sua influência dentro da psicologia, como que ele teve o seu relacionamento com o Gustavo, que não sou eu, piadinha ruim. Mas o Baum, ele foi muito influenciado por Freud. Em um dos seus escritos, até então ele pega essa concepção de Freud sobre a sociedade, sobre a questão sexual, porque segundo Freud, a frustração da sociedade só aparece quando ele não está com o seu prazer na prática, como por exemplo o sexo. Se ele não está transando, tendo o seu prazer sexual, ele está se frustrando. Então, através de uma concepção freudiana, Baum ele pega uma questão mais sociológica, implementa uma filosofia aqui, uma filosofia lá e cria então a sua tese, que é a liquidez da humanidade. Depois disso, tem um tema interessante que ele trata, que é o amor líquido. Ele vai falar sobre a fragilidade dos laços humanos. É um livro mediano, não é fino nem grosso, é mediano, como vocês estão vendo.
E aqui no sumário vão ser trabalhados apenas 4 temas, não tem tópicos aqui no sumário, e vai falar o seguinte: primeiro tema, apaixonar-se e desapaixonar-se. Interessante, porque a nossa sociedade é uma sociedade que apaixona-se de uma forma muito rápida, com uma facilidade tremenda. Nem sequer conheceu a pessoa, nem sequer soube o que é a essência da pessoa. Ou pior, a pessoa nem sabe da sua própria essência para poder entender a essência do próximo. E isso acaba prejudicando não só ela, mas dependendo dos seus transtornos mentais, isso acaba virando uma obsessão compulsiva. Daí, já fazendo indicação, Psicopatas do Cotidiano, um livro excelente que vocês podem estar comprando, lendo e estudando, e O Lado Bom dos Seus Problemas. Em breve terá um review deste livro, feito pela minha noiva Emily, e também um ensinamento sobre o lado bom dos seus problemas, ok? Então o segundo tema é dentro e fora da caixa de ferramentas da sociabilidade. O terceiro tema, sobre a dificuldade de amar o próximo. Daí vem uma questão importante. Quem é cristão e sabe que necessitamos amar o nosso próximo, como a sociologia trabalha a questão de amar o próximo? Só um minuto, pessoal. Estou colocando aqui o carregador do notebook, senão desliga. Aí, moiou. Pronto. Quarto e último tema: convívio destruído. Então Baum ele vai trabalhar o convívio destruído dentro da sociedade, uma sociedade líquida. E é interessante porque eu gravei um vídeo falando sobre o sair da bolha, principalmente para quem é cristão. Mas isso também pode ser aplicado para era secular, por exemplo. Geralmente a gente fica muito preso em uma coisa só, dentro de uma bolha, fechado nessa bolha. E o que acontece? A gente tem certa dificuldade de poder ter um convívio social quando sai dessa bolha. E quando a gente tem uma dificuldade em conviver socialmente, porque a gente saiu dessa bolha, a gente acaba achando que a gente é um alecrim dourado e que o mundo ele circula entre nós. Isso é ruim. O mundo não gira em torno de nós. Pelo contrário, a gente é um ponto no meio de uma vastidão do universo. Então você achar que as pessoas elas necessitam exaltar você para aumentar o seu ego, aumentar o seu antropocentrismo, aí não, né? Então isso aqui é muito interessante. E por último, Medo Líquido. É um livro mediano também, livro interessantíssimo, porque quando a gente fala de medo, a gente acha que a gente fica preso na questão, por exemplo, medo de barata, ou medo de morrer, ou medo, algum tipo de medo. E falar no medo de morrer, se não me falha a memória, este livro aqui trata sobre o medo de morrer. Aqui, ó. A introdução vai falar sobre a origem, a dinâmica e os usos do medo. Aí o primeiro tema é o pavor da morte. Como eu disse anteriormente, às vezes a gente fica preso na questão da morte, o medo de morrer, porque será que vai ter vida pós-morte? Será que a gente vai apenas morrer e acabar a nossa existência? Não vai ter mais nada do que essa pena existência aqui no mundo? Segundo, o medo e o mal. Interessante. O horror do inadministrável.
Quarto, o terror global. Quinto, trazendo os medos à tona. E sexto, o pensamento contra o medo. Quem trabalha a questão do medo, o lado bom do medo, é esse livro que eu falei. Maurício, ele vai trabalhar qual que é o lado bom do medo. Então, se você pegar, por exemplo, a obra do Balme, ver como que ele trata a questão do medo, e depois você lê Maurício, ele vai trabalhar a questão como você consegue ter um lado bom do seu problema. Então, isso é espetacular. Então, pessoal, a indicação aqui do livro Modernidade Líquida está aí. Em breve a playlist estará lotada de vídeos relacionados sobre a modernidade líquida. Estarei colocando aqui na minha caixinha topzera. Foi editado pela editora Zahar, uma editora que faz as edições de forma muito bonita mesmo. Vou colocar aqui e mostrar pra vocês como que é o box certinho, tá bom? Mas é uma editora que publica os livros de forma muito bonitinha. Fica muito bonito mesmo. Dá até orgulho de colocar na prateleira. Fica assim o box. Bonitinho. Aí tem a traseira do livro, que é essa aqui. Aí quando você volta, é a mesma coisa, é muito top. Curti demais. Nossa, muito top. Aí tem escrito Balme aqui. É uma obra que eu estava querendo comprar faz anos. Garganta tá secando. É uma obra que eu li alguns livros relacionados à modernidade líquida. Foi indicado por um professor meu do seminário, na época que eu estava estudando seminário de teologia. E o professor indicou o livro Modernidade Líquida. E eu falei, qual que é a ideia da modernidade líquida nisso tudo? Como que ele consegue? Aí eu peguei o livro em PDF, li o livro, eu falei, sensacional, vou comprar. Mas daí a gente vai estudando, vai dando prioridade em outras coisas, aí no fim você fica sem comprar o livro. Mas graças a Deus chegou hoje e aqui está para vocês comprarem, lerem o livro, para vocês conseguirem aí crescer cada vez mais no conhecimento. Porque, como eu falei anteriormente, às vezes a gente fica preso em como ter um relacionamento com os cristãos, com aqueles que só são da sua bolha, mas a gente esquece que a gente não é o alecrim dourado, que o mundo gira ao nosso redor. Então, quando você conhece a sociologia, quando você conhece a psicologia e a filosofia, você acaba tendo um relacionamento melhor com os seus e até mesmo com os outros de fora. Porque daí você sai dessa bolha e você acaba tendo aí uma sociabilidade, um convívio melhor com os seus pares. E essa é a ideia. A ideia de conviver melhor em sociedade. Eu particularmente, como diz Schopenhauer, eu sou um realista pendendo para um pessimismo. Eu não tenho uma esperança na humanidade. Eu não espero que a humanidade evolua. A única coisa que eu espero que a humanidade faça é regredir cada vez mais. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a pessoa pode ser top, do jeito que for. Nossa, a pessoa é muito zica na área dela. Ok, mas é limitada. Ela fica presa somente nisso e ela não evolui como pessoa. Ela não evolui no seu convívio social. O que importa mesmo não é só você ter um conhecimento sociológico, mas o que importa mesmo é você aplicar esse conhecimento. Porque é isso que realmente importa. Você mostrar quem você é em essência. E a sua essência ser uma essência sociável. Uma essência que venha a ser uma essência que dê para poder lidar, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo e não se esqueça,
Em breve sairá vídeo sobre o lado bom dos seus problemas. Lembrando que não deixa de ser um problema. O que a gente vai tratar só vai ser como você consegue ver o lado bom desse problema. Mas se você tiver algum problema em relação à sua depressão, ansiedade, medo, seja o que for, vá tratar isso daí. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, vá tratar isso daí, porque se você morrer aí fica embaçado. A sua vida é importante. É importante, então cuide dela, porque só se vive uma vez. Então, viva certo, ok? Até mais, gente!